Já é noite do dia 15 de janeiro e nós estamos aqui no vlog do Giro de Notícias para atualizar você de tudo o que está acontecendo nesta noite trágica, eu digo. Eu considero como uma notícia bombástica como essa, as coisas estão virando de ponta cabeça. Sabe o que me entristece, Brasil? Além das notícias que eu vou colocar para você aqui, é a morosidade de certos senadores da República. Porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo que a grande maioria dos problemas que estão aí, a culpa são dos senadores da República. 15? Estão pensando em voltar pro Brasil, né? Estão pensando em voltar. Aí volta, aí tem carnaval, né? Porque aqui é o país do pão e do circo. Aí tem carnaval, aí vão divertir mais um pouco, aí depois tem o início do ano recesso, aí tem festividade. Tem festividade para iniciar não sei o quê, e o povo passando tudo isso que está acontecendo aqui. Por isso que esse ano de 2026, o nosso trabalho aqui no canal vai ser excepcional. Nós vamos escolher e ver quem é quem na ordem do dia na época da eleição. Bom, deixa eu ir rápido para a notícia, vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se no canal e coloca de onde você está me assistindo, tá? Vem aqui junto comigo, Brasil. Vamos incluir o Theo Cury na conversa? Theo, você traz para a gente algumas apurações sobre o assunto, a repercussão em torno da posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, especialmente sobre o recuo, a mudança de ideia dele, determinando que a Polícia Federal entregue todo o material apreendido na operação que investiga as ações do Banco Master à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, material que ficaria com o Supremo, agora está sob o comando da PGR, Theo. Tainá, boa tarde para você, para o Gustavo Uribe, para a Clarissa, para quem acompanha a gente. Foi um vai e vem de decisões e de explicações prestadas pelo ministro Dias Toffoli ontem ao longo do dia, desde que ele deu a primeira decisão autorizando a operação, a deflagração da operação com realização de busca e apreensão contra 3 pessoas que foi cumprida ontem pela Polícia Federal. No primeiro momento, o ministro determinou que houvesse o acautelamento, como é chamado, a guarda do material no Supremo Tribunal Federal, que esse material deveria ser enviado lacrado para o Supremo e permanecer na posse do Supremo Tribunal Federal por um determinado tempo. Depois o ministro prestou esclarecimento por meio do gabinete dele, foi muito criticado, os investigadores expressaram muito receio com relação a terem sido escanteados dessa análise do material e, no final das contas, o ministro soltou uma outra nota também por meio do gabinete dele. Houve questionamento da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei Rodrigues pediu que ele reconsiderasse a decisão. Houve pedido também do Procurador-Geral da República para que ele reconsiderasse a decisão. No primeiro momento, Paulo Gonet disse para Toffoli reconsiderar a decisão e devolver o material para a Polícia Federal. E, em um segundo momento, ele disse para deixar com a Procuradoria-Geral da República, e foi o que acabou acontecendo. No final das contas, o ministro determinou o envio do material da Polícia Federal, que não havia ainda entregue ao Supremo Tribunal Federal. Ele ainda criticou a demora da Polícia Federal novamente e entregasse para a Procuradoria-Geral da República fazer extração e análise desse material, que depois seria compartilhado também com a Polícia Federal. Fato é que essa não é a primeira vez que o ministro Dias Toffoli restringe acesso a provas do caso do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal. A primeira vez aconteceu há praticamente um mês, em dezembro, no final do ano passado, quando ele retirou da CPMI do INSS um material que foi apreendido junto com o celular, um dos celulares do Daniel Vorcaro. Houve a apreensão do celular, o material que estava no celular, os dados, as informações do celular que estariam à disposição da CPMI do INSS, o ministro determinou que sairia das mãos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e ficaria sob a custódia da presidência do Senado Federal, ou seja, com Davi Alcolumbre. Nesse caso, escanteando a CPMI e isolando ela do acesso a essas provas. Agora se repetiu novamente essa estratégia, restringiu o acesso novamente, tirando da Polícia Federal e deixando com a Procuradoria-Geral da República.
obviamente houve um recuo por parte do ministro, em um primeiro momento deixava no Supremo e não na PF, mas diante do recuo ele deixa novamente fora das mãos da Polícia Federal. Então é mais uma vez em que o ministro restringe acesso às provas que foram colhidas no âmbito dessa investigação. Perder a liberdade é muito triste. Por isso que nós gritamos contra o comunismo, contra o fascismo, contra o nazismo, porque são sistemas, são regimes diabólicos, humanos, que a primeira coisa que faz é castrar a liberdade das pessoas. E eu fico impressionado como tem tanta gente, inclusive dentro da igreja, que não tem coragem de se posicionar contra essas coisas. Contra o Foro de São Paulo, contra as ditaduras. Não é possível que nós sejamos tão nécios de acreditar que ideologia, que ditadura traz o bem-estar para as pessoas. Traz fome, traz miséria, traz sofrimento. Basta olhar a história. Acontece que muita gente não quer ver a história, porque cegou-se pela ideologia recebida lá na universidade, recebida em grupos de políticos, e não consegue libertar disso. Isso precisa de conversão. Conversão também pega essa coerência. Como que eu vou aprovar um negócio que é contra a doutrina social da igreja, contra a moral da igreja, contra a fé? Por quê? Se eu, como católico, fico apoiando partidos abortistas, partidos contra a liberdade, partidos que querem ser únicos, que não quer ter ninguém que possa criar obstáculo, confronto com outras ideias. É preciso de conversão. Não basta dizer que acredita, é preciso viver como quem acredita. Eu já escutei gente falar, eu prefiro a minha ideologia do que Jesus Cristo. Tristeza. Não basta rezar, é preciso deixar que a oração transforme a nossa vida, limpe a nossa mente de toda espécie de crueldade e dependência destas realidades tão tristes que nós estamos vivendo. E esse caminho não se sustenta apenas com esforço humano. A conversão é graça. Ela cresce quando nos colocamos diante de Deus com humildade e perseverança, porque não tem coisa mais triste do que a perca da liberdade. Matheus Teixeira já vem para cá com a sua apuração em instantes, mas a REAG já tinha sido alvo da Operação Carbono Oculto, né, que apura a relação um pouco mais sensível até, inclusive, do setor de combustíveis com o PCC, empresas financeiras, então já era algo esperado. O Irajá estava explicando essa liquidação também da REAG, que ali atuou estruturando nessas operações fraudulentas junto com o Master, segundo as investigações. Bom, vamos fechar esse capítulo por hora para o Matheus poder trazer um pouco de apuração também sobre um tema que sempre gera debate, polêmica. É o Supremo Tribunal Federal agora entrando em campo, estudando, Matheus, limitar os penduricalhos, os benefícios dos juízes no esforço de melhorar a imagem do judiciário, dos magistrados, de uma forma geral, depois da crise do Banco Master. Vai avançar, Matheus? Porque a gente sempre ouve essa discussão, o debate, né, a avaliação e pouca efetividade, né, nesse assunto que chegou até a ser discutido no Congresso Nacional de novo recentemente e não avançou. Exatamente, Tainá. A gente sabe que esse assunto sempre vem à tona, com frequência surgem notícias de salários astronômicos de juízes. Em todo o Gordon, o salário dos juízes, tem outras em todo o Brasil. Dessa maneira, ele já criou um observatório para tratar do tema e ele tem conversado também, a gente apurou nos bastidores, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com o presidente do Supremo, enterrando qualquer tentativa de... Bom, meus amigos, vamos aos fatos, né? Sim, depois de uma lua de mel entre Donald Trump e o cachaceiro ladrão, parecia que as coisas no Brasil seriam muito piores para a oposição e muito boas para o governo do Lula, porque era isso
que a mídia ficava propagando por aí, o Itamaraty e o governo também, que a partir de agora tudo seriam só flores. Mas vamos lá. Desde a queda do ditador Maduro, parece que as coisas começaram a degringolar. As coisas começaram a andar para trás nessa relação outrora tão bonita entre os dois presidentes. Se não, vejamos. Depois que Maduro caiu, Lula se insinuou algumas vezes para tentar ser o mediador na transição democrática da Venezuela. Obviamente que não deu certo, nem jamais daria, porque Lula tem lado, e o lado de Lula sempre foi o de Chávez, o de Maduro, o de Delcy, o de Diosdado e também o do Padrino. E ele jamais poderia ser alguém imparcial que tentaria fazer uma transição responsável e democrática com a oposição venezuelana. Então já teve esse ponto. Em seguida, nessa semana passada, aconteceu dos Estados Unidos impor tarifa de 25% para países que comercializam com o Irã. E evidentemente que o Brasil foi atingido, e foi atingido em cheio, porque o Irã é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil lá no Oriente Médio. E só no ano passado foram 3 bilhões de dólares em comércio entre os dois países. E o Brasil é superavitário nessa transação aí, né? O que evidentemente foi um baque para o agronegócio brasileiro, porque dos 10 produtos exportados, 9 são do agronegócio, né? Dos 10 mais exportados, 9 são do agronegócio: açúcar, soja, carne, animais vivos, etc. Como é que o Lula vai se equilibrar nessa corda bamba? Eu não sei, porque a gente sabe muito bem que ele é amiguinho dos ayatolás e, claro, o coração dele tá lá em Teherã e não tá em Washington. De qualquer jeito, tá com a faca no pescoço. Vai ter que parar de negociar com os iranianos ou 25% de tarifas sobre aquelas outras tarifas de 40% que nem todas foram retiradas. Ou seja, mais uma porrada no cachaceiro ladrão. E aí hoje fomos surpreendidos, na verdade ontem, com a informação de que os Estados Unidos congelaram o processamento de vistos para brasileiros. Mas isso era um passo evidentemente provável que os americanos fizessem, porque se eles já estavam dando 25% de tarifa para quem comercializa com o Irã, eu acho que o próximo passo para dizer quem é que manda no tabuleiro geopolítico mundial era justamente dizer a vários países, obviamente que não foi só o Brasil, como a taxação de 25% também não foi só o Brasil, mas era para mostrar para o mundo e dizer assim: não quero que vocês negociem mais com o Irã, ponto final. E aí congelou a liberação de vistos para brasileiros. Claro que quem está aí a fim de ir para Disney com sua família ou até para trabalho e está no trâmite, no processo de trâmite de documentação para o visto, vai ter que esperar mais um pouco. Tudo isso culpa do cachaceiro ladrão. E aí fica a pergunta: se as relações fossem tão boas, será que tudo isso estava acontecendo? Será que as coisas estariam caminhando nesse sentido? Acho que não, né? Porque se eles realmente se entendessem, se eles realmente falassem a mesma língua, eu acho que nada disso estaria acontecendo, nem com o governo, muito menos com o próprio cachaceiro ladrão. Enfim, o que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, mas a gente pode esperar sim, provavelmente, novas sanções e quem sabe até o que pode acontecer aí nessa relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, deixa aí o seu recado, o seu comentário sobre o que é que você acha disso aí. Se você acha que o Donald Trump vai amolecer o coração de novo, vai rolar química novamente, ou se agora, daqui para frente, é daí para pior. E se você ainda não é inscrito no meu canal, cogite se inscrever no Didi Red Pill no YouTube. Olha só. Até puxo o ar para falar sobre isso, porque eu estava feliz com a busca de hoje.
mas a verdade nua e crua e dura de ser dita. Que ano que nós estamos iniciando, né, de 2026? Que 2026 que já começa, né? O ministro Dias Toffoli armou uma cama de gato para a Polícia Federal. Armou uma cilada para a Polícia Federal para anular as buscas de hoje. Isso é uma realidade. Olha só. A Polícia Federal pediu buscas e apreensões hoje do caso Master. Tá? O pedido foi da Polícia Federal. O STF não poderia negar. Por quê? Senão daria muito escândalo. Imagine a Malu Gaspar fazendo de novo uma matéria dizendo o seguinte: STF nega pedido da Polícia Federal de investigar Banco Master. Imagine o escândalo. Então o Dias Toffoli, aquele que viajou com o advogado do Vorcaro, na mesma semana puxou o caso para ele, na mesma semana colocou em sigilo absoluto, na mesma semana pediu para o Alcolumbre segurar as provas do Vorcaro. O Dias Toffoli, que os irmãos dele receberam 4 milhões de investimento de fundo do Banco Master. O Dias Toffoli hoje teve que deferir um pedido da Polícia Federal de busca e apreensão do caso Master. 42 buscas e apreensões. Porém, aqui está um ponto que ninguém percebeu. Nunca na história do nosso país, talvez nunca na história do mundo, uma decisão de diligência de busca e apreensão saiu com prazo para ser realizada. Dias Toffoli colocou aqui uma cilada para a Polícia Federal. Ele disse o seguinte: ele deferiu o pedido da Polícia Federal de buscas e apreensões, mas colocou o prazo de 24 horas para que a diligência ou as diligências fossem realizadas. É humanamente impossível que a Polícia Federal operacionalizasse essas 42 buscas em 24 horas. E ele sabia que a Polícia Federal não conseguiria cumprir esse prazo. Tanto é que agora, acabou de sair de matéria, a Daniela Lima, inclusive, acha, né, que está dando um furo de imprensa. Não é um furo de imprensa, é um furo jurídico, o nome disso. O Dias Toffoli acaba de dizer que a Polícia Federal descumpriu uma ordem judicial. O que significa isso? O nome disso é teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, se a busca e apreensão ocorreu em descumprimento a uma ordem judicial, tudo que derivar dessa busca é nulo por derivação. Por isso veio a ordem do Dias Toffoli, para que a Polícia Federal lacre tudo que derivou da busca de hoje, tudo que foi apreendido, tudo que foi produzido nas buscas hoje, sejam lacrados e entregues no STF. Ou seja, a Polícia Federal não vai poder analisar os celulares que eles apreenderam, os documentos que eles apreenderam, os computadores que eles apreenderam, porque tudo será anulado, porque a Polícia Federal não cumpriu o prazo de 24 horas que o ministro criou, porque a lei não faz essa exigência e nunca na história do Brasil isso existiu. O Dias Toffoli criou uma cilada para a Polícia Federal. Ele não podia negar o pedido da PF, mas ele criou um motivo para anular as buscas que a PF faria, como forma, nós sabemos, de blindar aqueles que precisam ser blindados. Então, vejam a que ponto chegou o nosso regime, a que ponto de corrupção chegou o nosso sistema. Uma decisão que já se antecipou em futura nulidade que resolveria uma decisão que precisava ser dada, porque senão ficaria escancarado se fosse negado. Vocês entenderam, meus amigos? Bom, vamos falar uma coisa, Marco. Bom, retificar suas palavras com relação ao presidente Bolsonaro. Ele, na verdade, está sendo torturado. Isso é uma técnica de tortura muito antiga, essa que perturbar o indivíduo para que ele não tenha sono nem de dia nem à noite. E o máximo que se conseguiu até agora lutando foi um tampão de ouvido para ele, que é até uma anarquia, uma cela que tem 3x4, o biotipo de Bolsonaro, se ele der 4 passos para frente, ele bate o rosto na parede. De tão pequeno que é. Eu entrei essa semana, estive aqui na Polícia Federal, estive com o superintendente, Flávio, e entrei com um pedido dentro das minhas prerrogativas para poder, de fato, fiscalizar o local insalubre onde está Jair Bolsonaro. Agora, senador, Oi? O barulho é de quantos? Aí eu não sei, eu sei que é um barulho ensurdecedor para ele, que está num pós-operatório, né? Era isso que eu ia perguntar. A Polícia Federal disse que ia desligar o gerador durante a noite. Mas ele falou, o Flávio falou, são 12 horas. O dia que ele fica ligado, são 12 horas. É o ar-condicionado central, né, do prédio. Então, se ele desligar, ele desliga o ar-condicionado do prédio inteiro da Polícia Federal. Ninguém vai trabalhar no calor. Enfim, né? E é claro que tem outras celas aí que tem um tamanho muito maior e é preciso se respeitar. Casa, a verdade é essa. A prerrogativa do direito dele, a questão humanitária, todo mundo sabe que ele tem problemas, é perigoso ele dormir sozinho. E é um pós-operatório. Os remédios que ele toma. Gente, eu tô num pós-operatório, eu sei o que é isso. Já acho que é a minha 10ª cirurgia. Acho que minha metade do corpo já é um robô. Minha 10ª cirurgia. Todo mundo sabe o que é um pós-operatório. Se você arrancar um dente ciso, vocês aí que já arrancou um siso, quem já arrancou o siso? Você tem que passar 3, 4 dias em casa.
porque é pós-operatório. Então, sim, o cara que faz chegando na 10ª cirurgia, como ele, a partir de uma facada que destrói todo o seu intestino, e ele vir fazer o pós-operatório aqui, num lugar insalubre, numa cela que realmente é quem quer torturá-lo, matá-lo vivo, matá-lo aos poucos, né? E a gente tem que ir reagindo da maneira que a gente pode, confiando em Deus, porque a gente sabe que confiando em Deus, essa solução vai ter que vir. Agora, senador, PL da dosimetria foi vetado pelo presidente Lula. A gente sabe que o Congresso está de recesso, mas vocês estão se articulando para derrubar esse veto e quando? Não, para derrubar o veto vai derrubar. A minha articulação é para que se suspenda o recesso parlamentar, para que o Congresso Nacional se reúna. Eu acho até que é uma oportunidade aqui, aproveito vocês aqui, para dizer ao presidente Davi Alcolumbre que ele tem uma oportunidade grande de se redimir com o povo brasileiro, convocando essa sessão com o Flávio, né? A gente derruba o veto, a gente sabe. Mas eles vão judiciar, tudo bem, vamos fazer a primeira parte, a outra depois. Vai judiciar? Vai. Até porque o texto é do próprio Alexandre de Moraes, não é de Paulinho da Força. Paulinho da Força só foi um menino de recado, num texto que é de Alexandre de Moraes, que vai voltar para ele, mas a gente tem que continuar lutando. Queremos anistia ampla e restrita e que alcance Jair Bolsonaro. Assim, hoje é uma formiguinha, 2 formiguinhas que estão sentados ali, todo dia eu estou ali orando, pessoas que estão pelo Brasil inteiro fazendo isso, e eu tenho consciência que o agir de Deus vai acontecer, porque o tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Obrigado. Senador. O presidente Bolsonaro, todos conhecemos, ele tem a visão política grande, ele consegue enxergar lá na frente. Começou-se a ver que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estava tendo o apoio do Centrão, das figuras do Centrão, da Rede Globo e do STF. O presidente Bolsonaro já começou, tá estranho isso aqui. Quando a pessoa precisa para se eleger do apoio do Bolsonaro, do aval do Bolsonaro, mas está muito mais relacionado com esses outros 3 pilares, e aí vai a decisão fundamental. O Tarcísio tinha um condão de querer resolver, realmente brigar para Bolsonaro não ter mais essas condenações mais do que injustas, totalmente ilegais, que colocaram ele preso? Não. O Bloco do Centro queria o aval do presidente Bolsonaro sem a perspectiva de livrar Bolsonaro, querendo tramitar a dosimetria, que o mantém preso por muito tempo, quando todos nós sabemos que é perfeitamente injusta. Qual foi a escolha do presidente Bolsonaro? Isso que é o mais intrigante. Que ele teve que fazer uma carta. Falaram até que o Flávio Bolsonaro estaria iludindo, enganando o povo. Olha a audácia desse pessoal. O Bolsonaro teve que fazer uma carta. E foi mais do que certeira, por quê? Porque quando o nome do Flávio Bolsonaro foi colocado como filho do presidente Bolsonaro, que realmente vai defender a direita, e aqui é a outra pergunta que se faz. Quem é que vai lutar contra esse sistema que arrasa o Brasil, leva o povo na miséria e acaba com as garantias fundamentais de liberdade do povo? Tarcísio vai lutar contra esse sistema? Esse foi um condão, porque realmente ele tem uma grande ligação com o presidente Bolsonaro, mas estava representando outro bloco. E não estou falando apenas representar o bloco da direita, o bloco para o Brasil, para a liberdade do Brasil. E aí tudo se estancou, essa questão, quando o Flávio Bolsonaro se tornou plenamente viável. Logo de imediato, todas as pesquisas colocaram ele muito à frente do Tarcísio, já em embate com Lula, com franco crescimento, Lula tem teto, e Tarcísio ficou abaixo. Pesquisas novas colocaram Flávio e Tarcísio num segundo turno altamente competitivo. Mas o certo é, e aqui uma realidade para todos, Tarcísio sabe que a escolha foi o Flávio. Tarcísio não vai concorrer a presidente sem o aval do presidente Bolsonaro, porque já é do Flávio. Tarcísio sabe que se ele concorrer com o Flávio, com o Lula, ele vai ficar atrás do Flávio. Isso é fato. Então ele vai perder o governo de São Paulo? Não. E aí é outra questão que não se pode jogar, todos falam queremos a união da direita, e parece que os blocos que mais querem porque direita é Jair Messias Bolsonaro, goste ou não goste. Todas as pesquisas que estão colocando, elas dividem em 5 blocos de atuação quando vai em grupos. Quem é de esquerda lulista, quem é de esquerda que não é Lula, quem é centro ou isento, quem é de direita sem Bolsonaro, quem é de direita com Bolsonaro. Todos esses blocos afirmaram e viram que Flávio Bolsonaro foi a escolha certa do presidente, porque já levou
o Flávio a um patamar de combate que o Tarcísio não chegaria. Isso é fato. Então, com isso tudo que se vê, estavam enganando o Tarcísio. Será que ele já percebeu isso? Eu acredito que sim. Estavam colocando o Tarcísio para perder do Lula e não concorrer a São Paulo, ou seja, perder São Paulo também. Então, se o Tarcísio é uma pessoa inteligente, nós sabemos disso, ele já sabe disso. A melhor maneira é ele, como governador de São Paulo, auxiliando, dando palanque para o Flávio, Flávio, presidente da República, dando palanque nacional para o Tarcísio, inclusive, com essa dobradinha, para chegar depois e se tornar mais do que viável. Porque nós precisamos ganhar Rio, Minas e São Paulo. Nordeste, a direita não chega a ganhar, mas já aproximou muito. O Sul, nós ganharemos. Centro-Oeste, também, ganhando esses 3 estados. Então, precisamos de Tarcísio lá. Então, essa questão de repente, nesse momento que o Flávio está crescendo, precisa, logicamente, de todo o apoio. Está tendo o apoio. Me vem um post dizendo que o Tarcísio tem que ser o CEO. O que é isso? Está atrapalhando o Flávio, ou quer atrapalhar o Flávio. E muito de política, as pessoas que estão concorrendo a determinados cargos, pessoa que vai sair para deputado federal, mas se lança a senador, que ganha uma projeção, desiste em cima da hora, para vir forte como deputado federal. A pessoa que quer ser senador ou deputado se lança a governador antes, para depois sair. Será que eles não estão querendo colocar Tarcísio ainda competindo para presidente da República, para ter mais espaço para vir como governador bem? Se essa for a estratégia, é péssima, porque só vem a atrapalhar Flávio Bolsonaro. Eles têm que caminhar juntos. Tarcísio não sai a presidente, Flávio é mais do que viável, vai estar lotando as ruas e chegando muito perto do Lula no primeiro turno para ganhar o segundo turno. E Tarcísio para governador em São Paulo. O resto é besteira de quem está sendo enganado. Quando foi que nós falamos aqui a situação do Brasil vai ficar bem delicada, é melhor que vocês tirem um visto quanto antes? Acho que foi em 2024 ainda, né? Não foi nem em 2025. Ou seja... Foi quando começou a timeline. Então, 2024. É o setembro, outubro de 2024. Ou seja, então vamos lá. Vamos separar aqui duas coisas, né? A primeira, a resposta oficial do governo americano e o que eles estão dizendo o porquê desses motivos. Overstaying, né? Gente que vem para cá com visto de turista, fica mais tempo do que é o permitido. Um número muito grande de pedidos de asilos infundados. Eu sei de um caso aqui, de uma menina lésbica que conseguiu asilo porque ela disse que era lésbica. Ela falou que no Brasil ela não poderia viver. E ela ela recebeu asilo. Óbvio que eu não desejo mal de ninguém, mas é óbvio que o caso dela será revisto. Sem dúvida. Isso é uma obviedade, eu não estou desejando mal de ninguém, não quero tirar ninguém daqui dos Estados Unidos, eu estou dizendo o seguinte, é óbvio que o caso dela será revisto. E não serei eu que vou dedurar ou coisa do tipo, eu tô aqui fazendo eu tô presumindo que vai acontecer. Já teve uma ordem de que todos os vistos serão revistos. Exato. Todos os vistos serão revistos. E aí, beleza. E aí o que acontece? É uma decisão administrativa, não política, com muitas aspas, ou seja, quem é que paga para os processos de asilo? A pessoa que está fazendo o pedido, a pessoa que vai fazer o pedido de outros vistos, essa pessoa paga o funcionário do USCIS, ele recebe o salário diretamente das taxas que são pagas. Vamos lembrar aqui, na época da pandemia, por exemplo, os pedidos estavam cancelados, porque o salário do pessoal estava cancelado porque não havia pedidos. Então, só para explicar ao pessoal, aqui nos Estados Unidos não é assim. Você tem um órgão estatal, tá? E o salário dele vem direto da presidência ou do executivo daquele país. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim, tá? Como no Brasil, onde o salário do burocrata, ele chega no bolso, condição sine qua non. Não importa o que aconteça, vai chegar o salário no bolso do funcionário público no Brasil. Nos Estados Unidos, não é bem assim. E aí o que aconteceu? Múltiplos pedidos que realmente não poderiam ir adiante. Isso gasta mão de obra do funcionalismo público americano e não estava sendo pago como deveria. Ou seja, você tem uma sobrecarga de pedidos, uma onda enorme de brasileiros que vêm para cá, e as causas são múltiplas, né? Escritórios que prometem vistos garantidos e tal. Muito brasileiro aqui que faz isso, a gente sabe disso. Tanto é que a preocupação da timeline era tamanha e a gente não queria ficar, quando as pessoas falavam, vocês têm alguém para indicar? A gente ficava, olha, a gente está estudando, até que a gente fez a parceria imigrar.revistatimeline.com com a Ana Bárbara. Tamanha confiança que nós temos nela, e nós estávamos aqui, lotados de gente perguntando
né? Vocês têm alguém para indicar? Vocês têm alguém para indicar? Porque realmente tem escritórios aqui nos Estados Unidos, infelizmente, de brasileiros que prometem, né? Olha, você é um caso típico, você será aprovado, pode pagar aqui $20 mil, $19 mil, $21 mil, que eu vou aqui, teu caso certamente vai ser, eu não posso te garantir, mas isso aqui é claro que vai. E aí quando você vai ver, não tem nada que corrobore o pedido da pessoa. Já o escritório da Ana Bárbara e de outros que são amigos nossos, não parceiros comerciais, mas que são pessoas que nós confiamos, como a Ingrid e tantos outros, o do Alexandre, que fez o meu, são escritórios que a gente sabe que não trabalham dessa maneira. E aí, vamos continuar a explicação da decisão do governo americano. Houve, então, muitos overstaying. Overstaying significa ficar além do prazo, tá? Além, stay é estar, ficar, né, no lugar. Então, houve um caso de overstaying, como eles falam aqui, ou seja, de pessoas que ficaram muito além do que disseram para o governo americano que ficariam, pedidos de asilos infundados e, óbvio, pelos países, você consegue entender o que está em jogo aqui. Há uma decisão administrativa? Sim. Mas há também preocupação em questões de espionagem. Isso precisa ser dito. É óbvio que isso não vai ser dito pelo governo. Mas há uma questão de perigo de espionagem. Há uma preocupação com o perigo de pessoas chaves que não poderiam estar aqui e acabaram arrumando brechas para poder entrar no governo, entrar em território americano. E pela lista dos países você percebe claramente que é uma decisão econômica. Os Estados Unidos quer saber quem vem para cá para somar, quem vem para cá para trabalhar, quem vem para cá para não depender da máquina do Estado. Por exemplo, na explicação do governo americano tem questão inclusive de obesidade de pessoas acima de 75 anos. Está detalhado na decisão. É óbvio que a gente não tem a decisão em si, a gente tem as informações da Fox News que teve acesso a dados sensíveis que nós não temos. Então aqui estamos aqui fazendo análise baseando-se na idoneidade da matéria da Fox News, ou seja, há uma idoneidade ali. Mas tem as comunicações oficiais do Departamento de Estado, o Marcos colocou. Faz 4 minutos. Então saiu agora então. Saiu. Então até o momento que eu estava observando eu não tinha os dados oficiais, eu estava só me baseando naquilo que foi dito pela Fox News. Ou seja, há uma preocupação de questão econômica, uma questão de administração mesmo, mas o pano de fundo é o que nós previmos aqui em 2024. Estamos em 2026. E o nosso programa aqui, todos nós aqui, previmos que isso iria acontecer. Por uma questão óbvia. Inside information? Não foi. Foi alguém do USOS que falou para mim, pro Max? Não foi. Foi algum dado, algum documento que a gente viu que vazou em algum grupo secreto de Telegram, WhatsApp? Também não. É uma questão de obviedade. Você tem a economia no Brasil afundando, os ricos saindo. A cada dia você tem uma quantidade enorme de pessoas que têm grana no Brasil que estão vazando. Pessoas que não têm grana, mas que estão desesperadas e entenderam o que pode acontecer de catastrófico no Brasil, que também estão saindo. E aí, eu e Max aqui, a gente estava conversando sobre isso. Em 2024, com o Lacombe, a gente entendeu. Ele toma um remédio para passar o soluço, é o que causa desequilíbrio nele e pode vir a acarretar uma queda, como já aconteceu da outra vez. E se ele diminui o remédio, ele fica com esses soluços intermináveis aí, que é algo desumano, né, que ele está passando aqui. Enfim, é uma dificuldade que mais uma vez reforça a necessidade de ter sempre alguém perto dele. E estamos aguardando a decisão sobre mais um pedido de domiciliar humanitária para ele. Ele pediu um abafador por causa do som enlouquecedor a que ele é submetido ali por quase 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite. E é inacreditável como é que num prédio desse tamanho não tem uma outra sala onde não tem esse ruído, que ele seja obrigado a ficar ali o dia inteiro, o zumbido no ouvido dele. Isso é técnica de tortura, não tem outra palavra fofinha para dar pro que estão fazendo com ele aqui. Então, obviamente, enfim, fico triste, saio daqui hoje triste, mas ao mesmo tempo também esperançoso que com a cobertura que vocês da imprensa dão para a situação de saúde do meu pai, do ex-presidente da República, alguém que todo mundo, a cada dia que passa, né, Magno, tem a consciência de que foi um processo completamente viciado, em que ele foi condenado pelos seus inimigos, com provas de sua inocência dentro do processo, mas infelizmente nós temos ali que aguardar até que em algum momento o Supremo avalie alguma das peças da defesa dele para que essa situação mude. Mas enfim, ele está ali ansioso sobre mais esse pedido que a defesa fez
com relação a ele poder ir para uma prisão domiciliar humanitária. Tá?